Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF. A cabeleireira que pichou com batom perdeu mané. Fux diz que vai rever a pena do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Ambos já votaram contra a Débora, do Perdeu Mané, do batom, a cabeleireira, para ela pegar 14 anos de cadeia. Lembro que ela já está 2 anos presa, só por causa de escrever aquilo. Olha o que diz o Luiz Fux, vê. Um exercício, assim, de humildade judicial. E aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação à Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Ele pediu vista e ninguém mais votou. Votou eletronicamente o Flávio Dino, o ex-ministro da Justiça de Lula, e o Alexandre de Moraes, 14 anos de cadeia. Ela já está presa há 2 anos. Aí, o ministro Alexandre de Moraes foi rebater o também ministro Luiz Fux contra essa pena aplicada a Débora, tá? Aí o Alexandre diz: não foi uma simples pichação. Eu já fico perguntando para você que está no nosso chat, ou se queira mandar superchat, o que você acha? Vê o Alexandre. E, ministro Fux, em relação ao batom, obviamente, Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados, e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer, relativizar. Então, a questão da dosimetria, a questão da discussão, eu e o ministro Zanin, nós mesmos, divergimos em muitos casos na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Ela quebrou alguma coisa, não? Eu não vi nenhuma imagem disso. Agora eu mostrei aqui, ela pichando mesmo. Ela pichou. Agora você vê a humildade dessa senhora. Como eu disse para vocês, os filhos dela, que são pequenos,
né? Ela é jovem. E vou mostrar ela falando. Agorinha, peraí. Eu vou mostrar ela, a Débora. A Débora falando. Ela, né, pegou, baixou a cabeça. Tá certo? Eu estou aqui com informações do portal UOL. Né? O portal UOL diz assim que a autora da pichação Perdeu Mané na estátua lá do Supremo enviou uma carta pedindo desculpa diretamente, pedindo desculpa ao ministro Alexandre de Moraes. Assim, tipo, se humilhando. Porque a carta, ela tá assim, desesperada. Débora Rodrigues dos Santos está presa desde março de 2023. Nós estamos em março de 2025. A defesa da Débora anexou esse pedido, né, ela implorando esse documento ao processo, agora em novembro de 2024. É uma carta em que ela afirma, abre aspas, no calor do momento, cometi aquele ato tão desprezível. Posso assegurar que não foi nada premeditado. Elas pedindo desculpa. Pedindo desculpa ao Alexandre de Moraes, mandou a carta para o Alexandre. Os advogados botaram no processo, o Alexandre leu a carta. E mesmo assim, tanto o Alexandre quanto o Fábio Dino condenaram esta mulher a 14 anos de cadeia, sendo que ela já está presa há 2 anos inteirinhos. Inclusive, a cabeleireira, no depoimento, ela diz que não invadiu nenhum prédio na ocasião. Não invadiu, ela não estava no meio daquela tuba que invadiu o Supremo. Ela ficou do lado de fora. Aqui é a estátua da frente. Inclusive que ela usou um batom, no outro dia o cara pegou e jogou água. E limpou. Não precisou nem esfregar. Não causou dano nenhum à estátua. Ela diz o seguinte, abre aspas, o calor da situação fez com que eu agisse daquela forma. Você vai ver comigo um trecho da própria Débora falando. Os ministros ouviram ela. Sabem que ela pediu desculpa, que mandou carta. Sabem que ela, inclusive, falou isso, porque está nos autos, está no processo. Veja a Débora falando. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim, eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF. Foi o ministro Barroso, que hoje é presidente do Supremo, que disse Perdeu Mané com o resultado da eleição. Foi o ministro Barroso que diz, nós derrotamos a extrema-direita, derrotamos o bolsonarismo numa reunião na Uni. Tá gravado, rapaz, é só dar um Google aí que você vai ver. Tem alguma mentira? Não, e aqui é a imagem, é ela. A mulher tá magra, perdeu peso, depauperada. Os filhos dela, coitadinhos, pichotinhos, tudo desesperado. Tudo desesperado. Aí você fala assim, mas o Alexandre tá certo. Beleza, meu filho, tá bom pra você? Eu digo sempre, se tá bom pra você, legal. Maravilha. Você acha que ele tá certo. Por conta daquela pichação, meter 14 anos de cadeia, sendo que ela já tá 2 anos. 2 anos. 2 anos de cadeia. Hoje soltaram os caras da chacina de Camaragibe aqui, no meu estado de Pernambuco. Soltaram.
que eu mostrei para vocês a quantidade de vítimas. Várias execuções foram soltos. Foram soltos. Não passaram nem 2 anos presos, enquanto a Débora já está sem julgamento. Que a Débora não terminou o julgamento. O Alexandre votou por uma condenação de 14 anos, o Dino também, e o Luiz Fux segurou o processo. Agora, tá bom pra você? Você acha que tá certo? Beleza, meu amigo. Você acha bonito isso? Hein, ministro? Maravilha. Maravilha. Condenar uma mãe de família, tá chorando, te implorando, mandou carta pro senhor, ministro. Mandou carta pro senhor. Tá no processo. Aí, rapaz, saiu nos portais de notícia uma decisão que eu falei, peraí, não tem jeito não. Esta semana, o ministro Alexandre de Moraes negou prisão domiciliar a Jaime Junques. Ele está já condenado a 14 anos de cadeia pelos tais atos de 8 de janeiro. As informações estão no site, o portal de notícias Poder 360. Aqui, ó. Aqui. Pessoal que tava botando aí, Capitãozinho vai pra Papuda, né? Que Bolsonaro vai pra Papuda. Quem tá na Papuda é esse aqui. Viu, meu querido? Meu amorzinho, você que botou aqui no meu chat, viu? Que o Capitãozinho vai pra Papuda. Aqui, ó quem tá na Papuda. Moraes mantém condenado pelo 8 de janeiro com câncer preso na Papuda. Ele tá com câncer sério, grave na próstata, problemas cardíacos. Junques deverá permanecer preso lá em Brasília, na Papuda, em regime fechado. Moraes, inclusive, determinou, após o pedido da defesa, que o sistema prisional garanta atendimento médico necessário, mas afastou a possibilidade de prisão domiciliar. Porque ele diz que o caso foi julgado em definitivo. Ué, se morrer feito o Clesão morreu, porque você teve a morte do outro, o Clesão morreu na cadeia, também 8 de janeiro. Hein? E aí? Durante o julgamento, Alexandre de Moraes pontuou várias vezes que os eventos do 8 de janeiro foram graves. Em um dos trechos, ele diz que as manifestações não foram um passeio no parque. Acompanha. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos. E o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão. É um problema, né, que certamente tem que se separar o joio do trigo. Você não pode julgar a Débora, né, uma cabeleireira, que não tem nenhuma outra evidência de que ela agrediu alguém. Ela apenas subiu lá no calor, como disse, já pediu perdão, pelo amor de Deus, como o outro que pegou e meteu uma barra de ferro no policial. Não é, não? Por exemplo, quando teve os bad blocks aqui, antes um pouquinho da Copa do Mundo, o governo Dilma, né, teve um pessoal que matou um jornalista, pô, numa manifestação dessa. Esse povo já tá na rua. Na rua, não, porque foi um acidente, o cara soltou um rojão pra cima de um cinegrafista da Band, pô. Matou o rapaz. Tem que separar o joio do trigo. Quem foi violento, entendeu? Tem que pagar. Agora, a pobre da mulher, mãe de família, sei não. Eu não concordo.